Efeito dominó. Além da indústria e comércio, o setor de serviços fecha 2016 com o pior resultado dos últimos 4 anos, segundo o IBGE. Nós tivemos uma demanda bem menor do que os outros anos. Foi sentida realmente pelas empresas que nós prestamos serviços. Dinheiro no lixo. Em 8 anos, Taubaté gasta mais de 80 milhões de reais com o transporte de resíduos para Tremembé. A Câmara pede informações sobre a situação do aterro sanitário da cidade. Na época, nós brigamos muito para tentar abrir, porque nós saberíamos que ficaria um custo muito alto para fazer esse manejo do lixo de Taubaté para Tremembé. Dinheiro bem-vindo. Saque de contas inativas lota agências da Caixa na região. Mesmo com atendimento estendido, trabalhadores madrugam na fila. Ver se tem alguma coisa para me receber, que eu preciso desse dinheiro, eu estou construindo e depende desse dinheiro. Clandestino. Ônibus com estudantes de São Sebastião é apreendido por transporte irregular. Na degola, Batatais chega em cima da hora e de virada coloca o Burrão na zona de rebaixamento da Série A2 do Paulista. É complicado falar, mas foi um jogo que infelizmente não jogamos. O que é notícia está no Band Cidade, que começa agora. Olá, boa noite. Boa noite para você. Não há quem esteja livre dos efeitos da crise, né, gente? Difícil. Seja o cidadão comum que enfrenta dificuldades para comprar, sejam as empresas com baixa produção e vendas. Segundo um levantamento feito pelo IBGE, o setor de transporte foi o que apresentou maior queda no último ano. É um dos segmentos dentro da área de serviços, que também teve um dos piores índices desde 2012. Mas em Taubaté, apesar de todas essas dificuldades, Márcio, os empresários destes segmentos aí, transportes, que fica dentro de serviços, não querem se abater não e preferem apostar no otimismo, viu? Para alcançar números melhores. A crise que abateu a indústria e o comércio também não deu chances para o setor de serviços, que fechou 2016 no vermelho. A queda foi de 5%, o pior resultado dos últimos 4 anos, segundo o levantamento feito pelo IBGE. Evanilda tem uma empresa de prestação de serviços em condomínios. Apesar do resultado negativo no setor apontado pelo IBGE, todos os contratos foram mantidos e demissões também não aconteceram. Otimista, ela aposta que de agora em diante os negócios vão melhorar. Eu acredito que é de estável para um crescimento. Eu acredito que para diminuir, não. Eu acredito que todos os condomínios realmente precisam de uma portaria adequada para atender bem os moradores, os visitantes, os prestadores de serviço. Precisa, sim, ter uma pessoa qualificada na portaria dos prédios para poder atender as pessoas. Eu, quando vou em algum lugar, também gosto de ser bem recebida. A tendência é melhorar. Eu acho que a tendência é melhorar. E nesta bola de neve provocada pela desaceleração da economia, uma das atividades mais prejudicadas carrega literalmente as riquezas produzidas no país. O setor de transporte terrestre foi o que registrou maior queda, mais de 10%. Nessa transportadora aqui de Taubaté, boa parte do faturamento vem do transporte de produtos de fábricas para comercialização. Com a crise, a produção diminuiu e foi aí que o setor começou a sentir os impactos. Prova disso está na garagem. A frota da empresa raramente tem saído daqui, reflexo da falta de demanda. No último ano, a procura pelo serviço despencou 40%. Nós tivemos uma demanda bem menor do que os outros anos. Foi sentida realmente pelas empresas que nós prestamos serviços. Elas tiveram problema com a fabricação dos produtos e com o problema de pagamento também dos fornecedores. Então, nós sentimos bastante, porém, tentamos não demitir nossos funcionários, tentar realizar outros ajustes na empresa para que a gente consiga se manter no mercado. A gerente explica que, apesar da crise, nenhum dos 8 funcionários foi demitido. Ao invés de reduzir o quadro, a empresa resolveu economizar em outras áreas. A gente prefere otimizar o serviço para ajudar tanto nós quanto os clientes e os nossos fornecedores. Como, por exemplo, se um caminhão precisa de uma manutenção, a gente tenta negociar com o fornecedor para que ele melhore a forma de pagamento e que não deixe ele também
necessariamente sem o serviço. Com o cliente, a mesma forma, a gente consegue melhorar o desconto, ganha o cliente, porém a gente otimiza, consegue um outro serviço para ir junto para o destino, por exemplo. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte mediu a expectativa dos brasileiros para os próximos 6 meses. Com relação ao emprego, 30,6% dos entrevistados acreditam que a situação deve piorar. 35,9% responderam que o mercado de trabalho deve ficar estável e 31,5% pensam que deve melhorar. Otimismo também presente nos empresários. Eu vejo não só pela empresa, mas por muitas outras empresas que eu conheço que elas começaram a contratar. Então eu estou vendo que está começando a melhorar essa demanda. Ex-trabalhadores da MWL estão acampados em frente à fábrica, em Caçapava. O movimento começou há uma semana por causa de um protesto ao não pagamento das indenizações. Segundo o sindicato, 94 funcionários foram demitidos em julho de 2016 e ainda não receberam. A empresa que produz eixos para trens foi procurada, mas ninguém retornou às ligações. O presídio Edgar Magalhães Noronha, o PEMANO de Tremembé, foi parcialmente interditado por determinação da Justiça. Além da superlotação, o local também estaria infestado de percevejos. A ordem de interdição parcial foi dada pela juíza Sueli Zeraich, da Vara de Execuções Criminais. Cerca de 3.800 detentos cumprem pena no regime semiaberto no PEMANO, 1.000 a mais que a capacidade total. No despacho, a juíza diz que, além de superlotada, a penitenciária é insalubre e solicita que nenhum condenado a mais seja encaminhado para a unidade. A Secretaria da Administração Penitenciária informou que os pavilhões já começaram a ser dedetizados com o acompanhamento da Vigilância Sanitária de Tremembé e que o procedimento ocorre a cada 6 meses. A SAP informou ainda que o governo estadual está ampliando o número de vagas nos presídios paulistas. Um ônibus do grupo Marlitur, que presta serviços para a empresa União do Litoral, foi apreendido ontem em São Sebastião pela Artesp. A fiscalização foi no trevo que liga a rodovia Mogi-Bertioga. Segundo a prefeitura, o ônibus que transportava estudantes para Mogi das Cruzes estava com a documentação irregular. De acordo com a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, o veículo estava com a vistoria vencida desde setembro de 2015. Além disso, a empresa não teria renovado o cadastro na Artesp e, com isso, não poderia realizar o transporte intermunicipal de passageiros, configurando então o serviço como clandestino. A Prefeitura de São Sebastião informou que uma comissão foi instaurada para apurar este caso e também as sanções que podem ser aplicadas. A União do Litoral limitou-se a dizer que mantém parceria com várias empresas e que contratou outro veículo para levar os alunos até a faculdade. No próximo bloco, Guaratinguetá firma convênio com a Santa Casa para ampliar atendimentos aos pacientes do SUS. E também é grande a procura por informações sobre as contas inativas do FGTS. Muita gente tem ido às agências da Caixa Econômica Federal para saber se tem direito ao saque. A gente mostra daqui a pouquinho, agora são 6 horas e 58 minutos. A gente volta já.